Axo, hoje aqui um perfume maravilhoso que está nesse estúdio, uma mulherada arrasando, o assunto é empreendedorismo feminino e claro, para falar sobre esse assunto eu trouxe 3 mulheres mais do que experientes, que trazem assim uma quantidade, qualidade de informação que você não pode perder nesse episódio. Primeiro, muito bem-vindas aos estúdios aqui da Quadricast, a empresa Mega Tempo Comunicação, para a gente falar na TV Axo sobre empreendedorismo feminino, que eu já... Primeiro vou dar bom dia para vocês, depois vou trazer uns dados importantes antes da gente começar a papear aqui. Bom dia, Lari. Muito obrigada pela recepção, pela acolhida de sempre. Muito bom estar aqui, né, meninas? Muito bom. Uma delícia. Feliz Tri, por favor. Ai, bom dia a todos. Olá, a todas. Obrigada, Lari. Falar de mulher, falar de superação, isso nos encanta também, né, gente? Porque todas as mulheres passam por bastante momentos de superação. Então, estamos aqui juntos, vamos trocar muitas ideias. Sim. Isso aí, bom dia, obrigada pela oportunidade. Vamos falar sobre as possibilidades para as mulheres aí, né? Que acabam se abrindo através das oportunidades como essas, a gente poder ter esse papo aqui, a gente pode estar ajudando muitas mulheres que estão em casa e que às vezes não têm a noção da força que ela tem e a capacidade. Verdade. Apesar de dispensar apresentações, vou apresentar oficialmente essas 3 maravilhosas que estão aqui comigo. Laura Brugnerotto, ela é coordenadora do SEMEC e também diretora comercial da Fest Assessoria Financeira. Aqui, Adriana Cruz, ela que é instrutora na Plus Capacitação e também é conselheira do SEMEC, aqui da Associação Comercial. E Andréia Assunção Vieira, ela que é diretora na Via Lopes Centro Automotivo, vamos falar direito, e associada também da Axo aqui. Meninas, eu vou trazer para vocês alguns dados que eu achei importante a gente pontuar nesse início de episódio. Bom, dados de 2020 são os mais atualizados que a gente tem, né? É uma das principais pesquisas sobre empreendedorismo no mundo, tá? Realizada em parceria com o Sebrae, né? Tem que ter a certificação aí, né? 55,5% das novas empresas criadas em 2020, né, foram abertas por mulheres, certo? Pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora, tá, de 2019, 69% das empreendedoras têm ensino superior completo ou mais. E, também, de acordo com o mesmo instituto, uma pesquisa de 2021, então não é tão distante aí, 45% das mulheres já realizaram cursos de formação ou capacitação em empreendedorismo. Quer dizer, busca aí a atualização sempre. E 46% dessas mulheres, dessas empreendedoras iniciais, né, as mulheres correspondem a 46% dos empreendedores iniciais. Quer dizer, aquela vontade de vamos lá e vamos fazer. Então, baseada nisso, gente, que vocês acabaram de ouvir, eu pergunto, o empreendedorismo feminino vai dominar o mundo? Acho que é bacana falar por que empreendedorismo feminino, né? Não é nenhum movimento feminista, Sim. porque as mulheres Não, querem não, ser não, superiores, isso, né? É que nós sabemos que é uma questão cultural, que a mulher, ela é um ser secundário que vem ganhando espaço ao longo do tempo, mas pensar que até 1932 as mulheres não votavam. Loucura, né, né? gente? surreal, No Brasil, né? muito louco. Não é tão longe bem assim, isso. né? Até Se você for analisar, 1962, as mulheres não podiam trabalhar fora Eu ia se o falar marido isso. não autorizasse. Ai, falar Jesus! isso. Olha Dirigir, só. né? Então, como Os carros assim, eram né? pilotados por homens apenas. Então, por isso, é porque a mulher sempre foi educada para ser dona de casa Exato. e mãe, né? Exato. Então, Eu penso que não é nem questão que vai dominar. A gente não quer dominar. Dominar. Não, é participar. Exatamente. É participar, não é essa direito questão de participação. iguais, essa questão igualitária, Uhum. porque muitos falam que tem, mas não tem esses Não. direitos igualitários, a gente tem muito a conquistar Exato. ainda. Não é? Então não é dominar, é Exato. participar. É participar. isso E a que mulher gente tem quer. habilidades riquíssimas, né? Que favorecem Sim. demais o empreendedorismo. Então, Exato. por que não colocá-las em prática e ter mais uma Usar, força aí? É verdade. Quando você tem a mistura do homem com a mulher no processo, né, de empreendedorismo, é muito interessante, porque são formas diferentes de você ver o mesmo projeto. Então, você acaba conciliando muito isso e o sucesso vem com um pouco mais de tranquilidade, porque ser empreendedor é você sempre estar num estado de mudança.
né? Você está todo dia no estado de busca. Então, eu acho que essa busca da mulher hoje é pela igualdade, não é por ser melhor. Competição, né? Melhor nós queremos ser melhor do que nós mesmas todos os dias. Boa. Mas isso é pessoal. Arrasou. Né? Você sabe que nos meus treinamentos de oratória, liderança, enfim, que eu ministro, muitas empresas me chamam por ser uma mulher. Então, é entregar para a equipe uma visão, um feeling, uma percepção feminina. Não para impor, mas para despertar essa sensibilidade, esse feeling que nós temos. Então, nos treinamentos de vendas, a mesma coisa. Homens. A gente estava comentando agora há pouco que a minoria são mulheres. Mas justamente para entregar essa percepção que a mulher tem. Essa sensibilidade que a mulher tem. E que nos dias de hoje, não só os homens, mas o todo percebeu que é importante. Soft skills. São soft skills. Eu trabalho só nos soft skills. Você entra pelos skill hards numa empresa. Você entra, mas você é promovido pelas soft skills. São as habilidades comportamentais. E daí entra, né? Oratória, comunicação, liderança, entra toda essa parte. E nós, mulheres, temos um feeling diferente, né, gente? Sim. Mas por que aparentemente, eu vou falar aparentemente para ser bem sutil, é mais difícil para a gente? É mais difícil para as mulheres, né? Entrar no mercado, se impor no mercado, conquistar sempre tem aquela subjetividade, né? Sim, não foi porque ela estudou, porque ela mereceu, porque ela batalhou, porque ela tem um rostinho bonito, porque ela tá com alguém. Nunca é porque você é capaz. Né? Não se fala mais, porque não se pode falar, né? É uma política... Volto a dizer pela questão cultural, né? A mulher acaba empreendendo por necessidade, e quando se fala em empreendedorismo feminino, acaba se limitando a alguns segmentos. A mulher só pode empreender se ela for fazer bolo, fazer doces, fazer unha, cabelo, como se ela não fosse capaz de estar em outros segmentos. E não é. A mulher deve empreender por oportunidades e deve empreender onde ela quiser. Ela é capaz disso. Fazer o que ela quer, onde ela quiser. Exatamente. Sobre isso. É sobre isso. É um slogan que a gente acaba usando lá na loja, lugar de mulher é onde ela quiser. Perfeito. E é isso. Então, e ter essa concepção que realmente... Daí entra a barreira, quando você pergunta, Lari, eu penso que a barreira vem do que a Laura reforçou. E o quanto isso é verdade, é cultural. É cultural, uma pressão externa, né? Você só pode empreender em tal segmento. E muito disso vem das próprias mulheres, né? Exatamente. Eu ia falar isso. Fechou. Vou contar isso caos. Conta aí a ideia. Isso é bom demais. Nós colocamos 2 atendentes, né? Para poder receber. A coordenadora da loja é mulher e tal. Então, elas entram no carro, tira o carro do guincho e tal. E eu fico feliz da vida. Eu fico ali do lado, assim, vibrando. Vai lá. E aí... Já recebi guincheira, eu fui do lado e falei, você arrasou, ficou todo mundo olhando, que top. Porque, assim, é tão difícil você ver isso que você acaba ficando entusiasmado com o que você tá vendo. E aí, esse entusiasmo, quando você vai buscar um carro, vai entregar um carro, elas chegaram as 2 no carro, vidro escuro, uma ficou no volante do carro que foi levar, a segunda pessoa que ia buscar o carro, era um carro de um homem. Só que quem saiu atender foi uma senhora, a mãe dele. A primeira coisa que ela falou não foi bom dia. Mulher? Desse jeito. Aí elas me relatando. E aí isso para mim foi muito importante porque eu falei, nossa, estamos no caminho certo. E mulher, elas foram dirigindo o carro, foi uma pessoa do lado. Ontem mesmo eu estava num cliente buscando o carro. É caminhonete, é carro menor. Só não tô fazendo ainda caminhão, porque aí não dá, né, gente? Porque ainda não cheguei nesse processo. Mas, assim, a brincadeiras à parte, mas, assim, a própria mulher, às vezes, acaba causando isso. Então, por que não a mulher? Por que não a mulher vir no guincho? Por que não? Eu fui socorrida por mulher no guincho e na hora eu tava lá meio zoada, que eu tinha acabado de bater o carro, mas assim, mas eu fiquei tão feliz de ser socorrida por uma mulher. E eu fiquei maravilhada com a facilidade com que ela lidou com aquela parte que outros julgariam tão difícil, né? Então, assim, mulher sim, pilotando caminhão, mulher sim, pilotando ônibus. Eu adoro ver esses ônibus que nós temos aqui pilotado por mulher.
não É sobre estudar, se capacitar e fazer Se o que você capacitar quiser, e exercer. independentemente Não disso. tem um limite, né? Não, Não é. existe Não. limite. Na verdade, os limites são os autoimpostos. Exato. Né? Já diria Jim Rohn, um filósofo maravilhoso. Exatamente. Mas ele fala, o pior limite é o que nós colocamos para nós mesmos. Será que eu posso? Que daí Uhum. vem da cultura, vem das crenças que a gente ouve desde pequeno, Exato. né? Vem das baboseiras que colocaram na nossa cabeça e a Exatamente. gente acreditou, tá na hora de dar um chute nessas baboseiras. Exato. Por isso que o Dia Internacional da Mulher é isso, é para fortalecer esses chutes dessas tranqueiras que colocaram Sim. na nossa mente e a gente está aqui. Olha, nós Exato. estamos aqui, mulheres, não por sermos mulheres, mas porque a gente conquistou, Exato. cada um no seu segmento, Uhum. os nossos sonhos. E o segredo de tudo é buscar sempre o equilíbrio, né? Porque as Exato. cobranças e os julgamentos existem. A sociedade nos cobra, nos julga para que a gente trabalhasse como se não fôssemos mães e fôssemos mães como se não trabalhássemos. E Exato. dá para ser tudo, dá Dá, para ser uma é. boa mãe, dá para ser uma boa Sim, profissional. Eu ia puxar verdade. isso já, Laura, pra você. É verdade. Como que é equilibrar isso Como tudo? que é isso? A gente É. sabe que não é Não. fácil. Uhum. gente. Sim, a gente vai buscando equilíbrio e dividir, né, o nosso dia. A Adri tem um curso de gestão de agenda maravilhoso, gestão do tempo, Tempo, né? né? Tempo é questão de prioridade, né, Adri? Então dá para fazer tudo, não Dá dá? para fazer. E você sabe, dá para linkar essa pergunta com a anterior, que muita gente me pergunta, como que você faz? Porque eu tenho 3 filhos. E eu faço, os meus treinamentos não são na cidade. Uhum. Pouco eu faço em Sorocaba. Eu faço o Brasil todo. Então, sempre tô trabalhando fora, Sim. sempre tô viajando, mala Sim. e eu e mala, a gente tem uma relação legal. Maravilhosa. Mas para mim é muito normal. Eu tenho 3 filhos, 2 gravidezes foram seguidas, estão de diferença de 1 ano e 8 meses. E a Nossa. maioria das mulheres perguntam, ou então elas comentam. Às vezes eu vou fazer um bate-papo, vou cortar cabelo, alguma coisa. Ah, o que você faz? Daí a pessoa fala assim, eu não conseguiria fazer o que você faz. Eu sou muito apegada aos meus filhos. Como se você Quero não Como morrer. se você não fosse. Exatamente, a morrer. Olha o Eu também julgamento, sou, olha o né? julgamento. Olha o julgamento. Também sou. O que eu faço? Gente, a gente tem que ter uma retaguarda. Sempre eu tive Sim, alguém que me sim, ajudasse sim, nesse isso. sentido. Para atender os meus filhos quando eu estiver viajando. Uhum. E eu sou tão apegada, por isso que eu trabalho tanto. Por isso que eu viajo tanto, por isso que eu faço exatamente. E isso é tantas bom até coisas. para eles, né? Com Gente, certeza. a filha da Adri, a exemplo. Sofia, meu Deus do céu, ela é uma pessoa que tem autonomia, inteligente, É muito gostoso tem de 17 olhar, anos, É isso. super madura, se comunica super bem, e com certeza, né? O fato dela não ter sido sempre Exatamente. super protetora, querer Exato. criar tudo embaixo Porque das não asas. significa que se você ficou do lado, vai ser o melhor do mundo. Não tem nada a ver. É Não. sobre qualidade. É sobre qualidade. É. Uhum. Né? Eu tive um dia, a Helena, ela tem 7 anos, perguntaram pra ela, eu tava junto. Helena, e aí, o que você quer ser? Ela falou, eu quero ser gerente, igual a minha mãe. Ai, que lindo. Aí eu olhei pra ela, ela falou, porque eu quero organizar. Aí eu falei, nossa, que legal. Olha a visão dela sobre o que ela vive, né? Uhum. Porque eu faço muitas vezes home office, porque às vezes eu não tô na loja, como eu fico mais com a parte administrativa, e eu saio muito, então muitas vezes eu não tô lá na parte operacional, até porque cada um faz sua parte, porque não adianta você querer fazer tudo também, né? Uhum. Que é o que você falou, não adianta, né, Laura, você querer Uhum. fazer tudo. Você tem que fazer o que dá, gente, e tá tudo bem. Uhum. Porque você não tem que ser sempre tudo 100%. Não dá, não dá. Uhum. Então, assim, Legal tem hora isso. que eu tô na minha casa cuidando dos meus cachorros, entendeu? Uhum. Porque eu vou ter uma ajuda de uma vez por semana, olhe lá, né? Quando a pessoa Aham. consegue também. E tá tudo bem. Então, a gente é pessoa comum. Você né? faz o que você pode quando dá, né? Quando Então, dá. hoje, às vezes, você dá 100%, amanhã vai ser uns Amanhã vai 10. ser- E tá tudo vai, bem. tá indo. É que tem mulheres, eu percebo, que querem, assim, uma casa brilhando, Uhum. desde Exato. que sejam elas que estejam. Nunca tá bom. Nunca tá Daí, bom. tem que estar brilhando todas as áreas. Gente, tem horas que tem que fechar os olhos para algumas coisas. Uhum. Para poder dar conta Uhum. entre filhos. Então, como que a gente Sim. faz? Filho, trabalho e cuidados pessoais. Então, Prioridades. você, exatamente, administra o teu momento. Agora, tem gente que fica estressado com a pia cheia de louça. A gente se incomoda, mas tem hora Ah, que é que importante não dá. fechar os olhos. Não vai sair correndo, ela vai Não. ficar. Não, é importante. Sim, e esse é um dos maiores benefícios do empreendedorismo. Eu não sei vocês, mas para mim é a liberdade, é o maior liberdade. presente que o empreendedorismo nos dá. Exatamente. De ter uma agenda flexível, de um dia que um filho está precisando mais, você Você tá fecha a aqui, agenda, é isso aí. fica com a criança. Sim. Não tem que bater cartão, né? Que não tem como, não tem o que exatamente. fazer, não tem pra onde fugir. É Então, verdade. É libertador, não é? libertador. A É gente libertador. trabalha mais, né, Dri? Muito. Trabalho bem Muito. mais.
É praticamente Mas- das 5 da manhã até 1 da manhã, mas tá tudo bem. Tá tudo Sim. bem. O resto é tranquilo. Ótimo. Mas a liberdade não tem preço, né? A Não, liberdade não não tem tem, preço. não Não tem. Poder estar ali em contato. Exato. Uhum. Também esse olhar que a gente consegue dar para a família, para alguma coisa. Isso. Daí entra essa outra habilidade, como a Laura falou, de gestão de tempo. Uhum. Que as pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Porque o tempo, Exato. ele é ferramenta e recurso ao mesmo tempo. Isso. Uhum. Então, se eu dou um treinamento de oratória, você vai falar mais melhor. Se eu dou um treinamento de venda, você vai vender mais melhor. Mas de tempo, Uhum. você vai continuar com as 24 horas. Não tem o que fazer. Exatamente. É o único que ele é recurso e ferramenta ao mesmo tempo. É verdade. Então, é questão de você entender que a gente não vai ter mais 24, a gente vai ter 25, 27, 30 horas, a gente não vai ter. Eu vou ter que ter prioridades em cima Exato. desses. E Exato. tá tudo bem. E tá tudo Uhum. bem. Tá É, tudo mas aí não pode falar mais, eu não tenho tempo. Fala, não é a minha prioridade. Porque É. você sabe, Exatamente. Peter Drucker, que é o guru da administração, que é É uma ótimo. pessoa assim, incrível, ele fala o seguinte, que é um tapa na cara para todos. Ele fala, Aguenta se um aí, vai. líder, olha lá, aguenta, Vai, se um é. líder não consegue administrar o tempo, ele não consegue administrar mais nada. Nossa. Porque Acabou. se ele não consegue administrar 24 horas, como que ele vai administrar 24 pessoas, 2 pessoas e outras É verdade. coisas? Uhum. Verdade. Então, quando a pessoa fala, eu não tenho tempo, só tá querendo dizer, eu sou incompetente. Uhum. Não, cuidado. Não É. administre. É, fala, cuidado. anota aí, deixa na É. frente da agenda. Exato. Não tenho tempo. Isso não é prioridade, na verdade, né? Porque o tempo a gente vai organizar. O excesso de ser crítico, acho que isso é uma das Uhum. coisas que mais acaba com a gente no dia a dia, é você tem uma crítica tão elevada sobre você que você nunca tá contente 100% com o que É o você excesso de faz. comparação, Exato. por exemplo. Se comparar com É. o outro. Então, eu acho que isso é uma das coisas que hoje impede muitas pessoas de irem para o empreendedorismo, é o medo de ser criticado e ser criticado por ela mesma. Uhum. Porque, na verdade, quando eu fui para essa área, imagina, meu esposo já estava 23 anos nessa área. E te 20 pergunto, mas anos. a gente tá alinhado, porque eu já ia perguntar, e aí, Não, como mas que as foi? as Olha energias aí. casam. E aí, o que é interessante? Muita gente falou, mas o que a Andréia vai falar disso? Ela é de logística, o que ela está falando disso? Só que ninguém sabe que eu trabalhei carregando carga de logística durante muitos anos da minha vida. Que eu trabalhei com grandes montadoras e que eu tive a oportunidade, que muitos não tiveram aqui, de entrar em lugares que eu sou grata extremamente por eu ter visto coisas que muitas pessoas não têm noção do que eu já vi. E que eu posso colaborar para que outras mulheres olhem para os seus carros e elas tratem ele como um bem, porque é um bem muito caro, aliás, né? Diga-se de passagem, está cada vez Uhum. com um valor agregado muito alto Sim. e que ele perde um valor muito rápido no mercado, que é um investimento que você tem que olhar bem o que o investimento você vai fazer, se ele realmente está de acordo com as suas necessidades. E aí entra a necessidade da mulher estar nesse mercado. Uhum. Porque são detalhes que talvez o mundo masculino não vá olhar com tanto apreço. Mas que você, por ser mulher, pode dar essa visão, estando dentro de uma empresa, estando dentro de um processo, estando dentro de uma associação. Então, foi difícil no início eu sentar do lado do meu esposo e falar, isso não tá legal. Eu fui pelo pior caminho em 2016, que é falar, seu sistema não presta, isso aqui não tá certo, isso aqui não sei o quê, porque é muito sobre você corrigir o que você é. Porque eu vim com aquela ideia de CLT, aquela mente que você faz tudo dentro do quadradinho, que se você não fizer, você tá fora. Então, como eu trabalhei sempre com empresas internacionais, eles te colocam dentro de um quadrado Sim. e se você sair fora do quadrado, você tá fora do processo. E isso eu quis trazer para a empresa, que era de um empreendedor que vem de família de empreendedor. O cara trabalha conforme é o dia dele. Ele não tinha sistema 100%. Ele tinha um sistema, estava ótimo, ele estava tentando fazer o melhor dele. Mas eu já cheguei com os 2 pés no peito, já tentando fazer do meu jeito. Não deu certo. O que aconteceu? verdade. Passou o tempo, eu me afastei. Em 2019 eu voltei. Quando eu voltei preparada, olhando de forma mais amorosa para aquilo. Outro olhar. E aí eu conseguia, mas eu precisei ser mãe antes, até para poder exercitar, porque eu estava muito masculina, eu estava muito naquele processo, ser bravona, querer chegar. Não é o caminho. Não é o caminho. É o que eu falo, eu não quero pintar minha oficina de cor-de-rosa. Porque isso não quer dizer nada sobre mim, Exatamente. né? Eu posso chegar lá com o cabelo verde, vestida com qualquer tipo de roupa, com o que eu quiser, desde que eu entregue o meu melhor. É só isso. Então, assim, isso foi muito importante. Na hora que eu comecei a olhar com forma mais carinhosa para o processo e entender que eu tinha que ser grata por tudo aquilo que ele tinha desenvolvido e que eu precisava colocar, deu tudo certo. Olha só.
É entender o processo. Então, na verdade, vamos dizer assim, o empreender corretamente é você olhar, né, para tudo aquilo, entender o processo e buscar, Exatamente. né? É isso? É. E aí aplicar Exatamente. com calma. Com respeito. É, com Com equilíbrio. equilíbrio, respeito Né? sobre Porque o tudo que está sendo empreendedorismo feito. é isso, você entregar uma solução. A Uhum. gente existe dores, existe uma dor e você vai entregar a solução. É Uhum. daí que entra o empreendedorismo, seja em qualquer segmento. Em qualquer Sim. segmento. Em qualquer segmento. Então, não é questão de gênero, é questão de você entregar a solução que as Exato. pessoas precisam. Então, o que você faz, você pode resolver o problema do outro. Pronto, e daí o que você precisa? Se capacitar para entregar da melhor maneira. O que é a Exatamente. melhor maneira? Daí as capacitações vão te ajudar, porque daí são as suas Exato. necessidades, uma comunicação melhor, uma técnica melhor, um Uhum. recurso Sim. melhor. Aí é que entra os soft skills, de novo, que a gente fala. Mas empreender é isso, é entregar a solução. Exato. E acreditar nisso, né, É. Laura? Driblar as dificuldades, né? Que eu acho Muito. que Que tem, né? uma das maiores é ter um Muito. sócio, né? Ah! E quando o sócio é o marido, Andréia? Tem dia que eu fico igual Matrix. Não é? Desviando das Como balas. que é empreender Todas nós com aqui, companheiro, é verdade, gente. companheiro, Todas nós parceiro? É. Gente, isso é muito comum nas É. empresas familiares, né? A mulher empreender com o marido. Acho que o perfil até dos nossos associados aqui, né? Sim. A maioria, a grande maioria de empresas familiares. Mas acho que um dos primeiros passos é a definição dos papéis. Né? Porque Exatamente. a Andréia, ela Exatamente. chegou querendo mudar tudo. Tá, mas vamos definir então qual é o seu papel. Tá, o Exatamente. seu marido cuida da produção, você vai Exato. cuidar do administrativo e do comercial. Exato. Então tá, o que disser respeito à administração É isso aí. e as vendas, enfim, é você que toma a decisão. Exatamente. E da operação, ele que toma, Ele né? vai tomar- Você não vai interferir qual que é a melhor peça que vai colocar no Exatamente. carro lá. Exato. Então, quando se definem bem os papéis, as coisas andam, As coisas né? andam. Agora, E quando você um quer respeita. entrar- Você tem que respeitar as regras. Tem que ter Começa regra. aí, começa aí. Começa Começa aí. o respeito. A partir do momento que eu respeitei o processo, falei, olha, Uhum. eu vou fazer o que você não consegue atingir com a Uhum. quantidade de operações que você tem. Lógico, eu tive que provar para ele que aquilo realmente ia mudar a empresa dele. Que era o marketing, era a visibilidade. Porque eu não tenho uma Estratégia. vitrine na porta da sim. empresa. A vitrine é minha rede social. Então, hoje, se você entrar na rede social, você sabe quem é a empresa, quem são as pessoas, quem sou eu, quem é o Kleber. Então, eu não preciso estar dentro da empresa para a empresa estar funcionando. O que eu preciso é que as pessoas levem a minha cultura e a do Kleber dentro do projeto. Sim, sim. E para onde eu for e na hora que eu for Isso é buscar o forte. teu carro, você Tá vai me tudo, ver né? no meu funcionário. Se ele não está representando a nossa cultura, ele não vai ser meu funcionário. E vai destoar, né? Aí Porque certa ele não forma, combina. daí vai Porque entra tem o coerência. respeito, como você falou. Falta de respeito. Né? O respeito. Quando tem esse respeito, né? Exatamente. No meu caso também, a gente trabalha juntos, eu e meu marido, desde que a gente começou, sempre. Então, sempre teve isso. Sim. Diferença de papéis, o que cada um faz, mas o respeito é a base. É a Só base. que quando entra uma estratégia, daí a gente troca ideia. Em relação à estratégia comercial, estratégia, enfim, de processos, daí a Sim. gente... É duas cabeças Duas pensando. cabeças. sim, O que você exatamente. pensa, que é melhor, vamos Sim. decidir isso amanhã. Então, a gente tem muito Exatamente. disso. Vamos esperar um pouco, vamos amadurecer a ideia, daqui a pouco a gente volta e fala. Agora, nas competências determinadas para um para o outro, meu marido é muito mais administrativo. A gente precisa muito dessa parte, lidar com o Muito. fornecedor, gráfica e tudo Muito. mais que ele faz. E eu sou a que mais entrego treinamentos, apesar que tem um especial que nós dois fazemos juntos. Mas eu respeito. Quando tem respeito, dá tudo certo. sim. Exato. Tem alguma dúvida, uma discrepância? Mas, opa, peraí, vamos amadurecer a ideia? Daqui a pouco a gente volta Exato. a falar? Tá tudo E certo. tem limite de horário para conversar sobre trabalho? Vocês Ah, dividem? Ou é. não? Ai, é difícil. É Vou difícil. falar pra É, vocês que não é. é fácil. Eu não é fácil. respiro meu trabalho, eu Então, amo. eu acho que tem muito disso, porque a gente ama o que a gente faz. Exato. A gente Então não tem começa como sem levar a perceber. conversa. Não é das 8 às 5. É. Ou às Fechou, 6. vamos bater cartão, acabou. Imagina, Exato. às vezes é de madrugada. Uhum. Lembrei de uma coisa. É. Você fez tal É coisa? inacreditável, mas é verdade. E quando a gente tem uma Fez tal ideia, coisa? porque empreendedor Nossa, tem ideia. não né? é? Vocês sabem olha que... do almoço. A gente pira. Vocês sabem horário, que tem no processo horário. que eu vivi de ir para a área de marketing, eu não tenho nenhuma formação em marketing, mas eu precisava, naquele momento, olhar de uma forma com carinho para esse processo. E foi durante a pandemia, então você não podia fazer exercício físico fora, tava toda aquela reclusão Sim, total, né? E por sorte eu conheci um grupo de mulheres e acabei indo fazer parte. E aí era assim, eu tenho uma janela de frente com a minha pia da cozinha.
E às vezes o Kleber tava ali lavando louça e eu já tava desde as 5 da manhã fazendo milagre da manhã, naquela loucura. Então eu já tava pilhada. 8 horas da manhã, Era tarde. 8 horas da manhã, eu tava assim, com o olho deste tamanho, parecia que eu tava com alguma coisa. E eu fazendo caminhada, cada vez que eu passava na janela, eu falava, preciso falar com você. Aí eu ia. Quando eu voltava, ele assim, lavando a louça, estático já. Meu Deus, a André tá enlouquecendo. Só que eu começava a ter ideias, porque eu ficava fazendo audiobook, eu ficava ouvindo mulheres, eu ficava ouvindo pessoas, eu ficava ouvindo podcast. Então, quando ele tava ali, ele tinha acabado de acordar. Mas eu não. A alma estava voltando A alma para tava o corpo começando. ainda. E aí ele falava assim, acho que a André Ai, tá que me ótimo. enlouquecendo. Mas assim, foi daí que a gente começou a crescer. Sim. Porque eu falava... E cada vez que eu passava por ali, ficou muito marcado isso. Porque cada vez que eu passava por ali, eu falava, eu tenho uma ideia. Eu passava. Quando eu voltava, quando eu voltar, eu te conto. Aí ele ficava assim, eu com fone de ouvido, ouvindo, e aquilo ia causando nele um desconforto, porque ele falava assim, o que que essa mulher tá fazendo, cara? Eu falei, não, a gente vai fazer um vídeo, faz um vídeo pra mim assim. E aí ele, Mas ele nem tá, tem... eu faço. Ele É. sempre fez vídeo, mas nunca nesse sentido. Estratégico, mais, de Exato, repente, então né, assim, André? com essa forma mais delicada, mais É. engraçada, com um pouco mais de humor, às vezes, Uhum. você consegue o que você precisa. É verdade. Porque é difícil você provar para as pessoas o que você tá fazendo. Então, você não precisa provar, você só precisa fazer. É. Porque a Vai mulher, fazendo. ela tem, é isso que você está falando, né? A mulher, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo Muito. tempo. Cultural. Porque, não é? Exato. Porque é da nossa natureza, em virtude que a gente era acostumado quando pequenininho lá atrás, Exatamente. a fazer um monte de coisas. Exato. Enquanto o menino, o homem, era brinquedos mais focados, aquela Uhum. coisa mais focada, e foi construindo E isso. pré-histórico também, Exato, né? não é de Muito. agora, não é O lá? homem Muito. caçava, a mulher cuidava da caverna, dos Exatamente. E outras filhos. coisas, aí vai Exatamente. crescendo. Então, quando a mulher entra no empreendedorismo feminino, nessa área, a gente pensa tudo. A gente Tudo. pensa no comercial, É. no estratégico, no marketing, e ideias novas, a criatividade, porque a gente não fica só numa única função. Exato. Então, É. a mente nossa A cabeça é não acelerada. para, não né? para. E a Aí no gente meio do quer dia você lembra do compartilhar, né? médico, do Exato. filho, aí lembra da lição que ele tem que Exato. fazer. Você lembra do Exato. mercado que você esqueceu, daí você fala, meu Deus, não tem lanche pra Exato. criança. Meu Deus, como um É. leite! Nossa, que coisa. Então, Então essa tá questão bom. das ideias eu acho É, engraçado, porque muito vira e mexe. divertido. Eu tenho uma ideia. Viu? Não dá, não consigo. dá. Vou fazer outra coisa aqui. Né? Lavando louça. Lavando louça. A caixa do nó. Aí o que a gente É. fez? A gente criou um grupo no WhatsApp Ai, eu de tenho também, insights. legal. Então, Ah, insights fica a dica, são as gente. ideias. É, Teve uma ideia de ideias. madrugada, coloca no grupo de insights. Daí acorda. Olha. Ah, pô, que legal essa É. ideia. Daí discute. Ai, que Né? bacana. Porque tem é. hora que não dá, né? Sim. E a gente, pra não perder. É o livro das ideias no WhatsApp. Fica a dica aí, É. galera. E o Anote. café da manhã também é uma boa opção. Nossa, É. café É da café manhã. com o marido, eu chamo, porque é a hora que eu Vira tenho. papo cabeça. Porque agora eu não faço mais É aquela verdade. corrida do lado externo da casa. Então agora eu tô interna, sentadinha, já com tudo Nossa. pronto. Programa Aí ele fala, meu Café Deus. com o Marido. Café em casa, a hora do café, né? Eu não tomo café, mas no momento do café. Exatamente. Gente, São é vários papo negócios. cabeça. É hora assim que a gente conversa Exatamente. muitas e muitas coisas. Não é só comer, beber alguma coisa, Não. levantar da mesa. Não. É. A gente está ali conversando sobre Sim. novas concepções, ideias, criatividade, negócios. Pessoas. É tudo. Que como muito você falou, legal. Laura, o duro do empreendedorismo, a gente ama. A gente Exato. ama o que faz. A gente Exato. não é muita gente, como deve ser chato quem faz o que não gosta. É, Levantar, verdade. ir para um trabalho, Muito. ficar Já o leva na dia força do inteiro. ódio, Não né? não é aquela energia. Se tá chovendo, tá Pesado, pesado, tá calor, tá pesada. calor. Nós não. A gente adora. Tem gente que Sim. quem trabalha em CLT, uma das primeiras coisas que vê no começo do ano são os feriados. Eu também vejo pra poder, caramba, ai meu Deus. A semana vai ser curta. Vai ser curta, não vou produzir não vou tanto. ter tempo de produzir Então o que a eu gente gostaria. olha pro contrário, não pra ficar em Exato. casa descansando. É, Porque, ou caramba, aproveita pra produzir, né? Ai, que bom, vai ter um feriado aqui, vou ficar Exatamente. vou fazer tal só coisa, vou fazer tal produzindo. curso, É. preparar Preparar material, material. preparar Foi bem isso. material. Já Carnaval isso. foi bem isso. Carnaval, pra mim, Rendeu. no treinamento, Eu trabalhei né, gente? todos Então, os o dias. carnaval a gente olha para duas coisas. Primeiro, sempre, caramba, né? Quanto mais cedo, melhor, porque é aquela velha Exatamente. história, né? A engrenagem funcionar mais rapidamente. Uhum, Não que comece o ano, eu não tenho essa crença. uhum. Meu ano já começa. Meu ano treinamento começa em dezembro normal. também. Normal, Meu não ano tem nem essa termina, crença. na Não verdade. termina, Fala, ele ele emenda. emenda. Não termina. É assim, uma... Sabe aquela expressão luz no fundo do túnel? Exato. Em empreendedorismo é assim, sabe o túnel? Então. É o túnel. É. É o túnel. Não, a luz, sabe Começa. a luz
Não. Pula essa parte. Eu Vai, só só vai no não tem túnel. problema. Só vai, só vai. Só vai. Então, a gente olha os calendários, olha os feriados de outra maneira, mas a gente ama, É. a gente É isso. gosta, É a isso. gente gosta. Sobre fazer network num domingo e tá tudo E bem. tá tudo bem, sim, tá tudo bem. É. Uma vez, teve uma pessoa na minha equipe que não faz parte mais da minha equipe, mas a pessoa falou assim, você acredita que eu tava no shopping e tocou o celular a um cliente? Caramba! Pô, eu tô super feliz se o cara quiser me ligar. Meu Deus do céu! Liga a qualquer hora! Liga a qualquer Tô aqui para te hora. atender. Não é? Então, empreendedorismo tem isso. A gente tá o tempo todo. Sim. Gente, mas isso é maravilhoso, como você falou, tá tudo bem. Eu sou a mulher do tudo bem, sempre tá tudo bem. Porque a gente cresce com isso. Exato. Essa correria, esse agito, a gente cresce. Então, o É. empreendedorismo não é para todo mundo. É só Não. para quem quer fazer um diferencial na tua verdade. vida. O Igor estava comentando num dos episódios. É a paixão, né? O mercado. Sim. Qual era o último, Laura? Fugiu. Aptidão. Aptidão! Legal. É o PMA. Soft Exato. skills, é soft skills. Se não Exato. tiver, desenvolve, aprimora. É. Exato. Eu acho que é importante. Procura os grupos Uhum. para você ter apoio. E não é só apoio de parceria, é apoio mental, gente. A gente tá É. falando de você achar que só você que tá passando por aquele problema. Na hora que o outro começa a contar, você fala, nossa, eu tô bem e não sabia. Peraí, gente, calma, não vou. Sim. Porque você não desanima. Os grupos são importantíssimos, Muito, né? Até aqui, a gente muito. puder puxar o gancho já pro SEMEC, né? Por Sim, favor, por é. favor. Até porque a gente já tá na reta Eu final. queria falar um pouco da Adriana para ela trazer um pouco da questão da parte masculina, que é o centro automotivo, e você Sim. como líder, né? Mas você já trouxe um pouco. Mas eu queria que você só desse essa pinceladinha nisso, né? Como é atuar, né? Empreender num ramo tipicamente masculino. Uhum. Apesar que todo mundo dirige, né, gente? Todo mundo tem É. carro, Sim, então, sim, mas sim, infelizmente ainda é sim. considerado masculino. Exato. É diferente, porque você olha de uma forma que talvez o mundo masculino não olhe. A gente vem de um processo de preconceito, onde muitas mulheres têm medo de dirigir, inclusive eu tive muito medo de dirigir. Minha mãe tem medo de dirigir, minha irmã tem medo de dirigir, para vocês verem como é uma coisa... Então, eu curei isso porque eu tive outros homens que me incentivaram a dirigir. Olha só, que engraçado, né? Então, atuar nesse meio, para mim, é uma satisfação. Porque eu ver outras mulheres entrarem com o carro dentro da oficina, para mim, eu sempre penso assim, puxa, Deus está ouvindo as minhas preces, cara. Porque assim, eu quero um mundo melhor para minha filha. Então, por que é diferente? Porque a Helena vai entrar num carro e vai dirigir o carro que ela quiser, ela vai aonde ela quiser. Ela vai entrar numa graneleira, como é o que a gente estava falando agora, e vai fazer o que ela quiser. Se ela quiser dirigir uma Scania, top, vai. Por quê? É o prazer que você sente em fazer aquilo. Então, o respeito começa pela gente mesmo. Então, quando eu vou para a loja, eu penso assim, a gente chama de loja em casa porque é a forma como o Kleber sempre chamou e eu acabo chamando, né? Parece que é judeu, mas não é, gente. Então, assim, porque é uma forma mais carinhosa que ele encontra e eu sigo o processo, porque eu acho que time que tá ganhando você não mexe, né? Uhum. Então, assim, quando eu tô lá dentro da loja e eu vejo alguém chegando, pode ser homem, pode ser mulher, eu sempre procuro atender a pessoa da forma: obrigada por você ter escolhido a Via Lopes. Que bom que eu posso te receber aqui. Volte sempre. Porque é um prazer eu ser mulher e estar ali à frente do processo, em companhia de pessoas competentes. Né? Então, assim, para mim é muito diferente. É diferente do que eu projetei para mim. Mas que bom que não é o que eu projetei. Porque sempre pode ser melhor. A lei, né? Claro. Se permita. Se permita. Então, quer fazer um curso de mecânica? Faça. Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa que está fazendo um curso de mecânica de motos e no domingo fui fazer um network, tive essa oportunidade. Automaticamente já conectei o funileiro que presta serviço para mim, pessoal, no meu carro, que eu sei que é um cara que é uma boa pessoa. Já conectei a pessoa, por quê? É uma mulher, ela é polidora. Cara, eu fiquei extremamente feliz. A hora que eu tava falando com ela, eu fiquei só conversando com ela, porque eu não consegui sair da história dela. Ela veio do Rio Grande do Sul e tá aqui, fazendo curso em São Paulo de mecânica de moto. E vai... Hoje, agora às 10 horas, ela tinha uma reunião que eu consegui conectar os dois e fiquei extremamente feliz por ser a ponte disso. Me ajudar, que legal. Porque não é sobre só ver a Via Lopes ir, é ver as pessoas olharem para esse mundo de mecânica de uma forma mais carinhosa. Não precisa ser tão bruto o processo. Não tem nada a ver.
técnica não tem nada a ver com brutalidade e ser masculino o processo. Não é isso. Não é gênero, né? É conhecimento. Daqui a pouco a gente não vai ter mais os motores que nós temos nos carros. E aí, como é que vai ser? E tá faltando profissional. Tá em faltando área. profissional. qualificado. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer É. curso. Fica a dica. Porque tá feio o É. negócio. Fica a dica. É isso aí. Em todas É. as áreas, em todas as empresas que eu atuo, né? Sempre trabalho com grandes empresas, sempre tem pessoas me perguntando: Adriana, você conhece alguém? Só que precisa ter uma qualidade. Uma qualidade. Tem que se Então, especializar. o caminho é só um, é desenvolvimento pessoal. Né? Estuda, Esse. gente. Estuda. Exato, se prepara. Exatamente. Não é? Uhum. Se prepara, senão não E isso avança. que a Adri tá falando é muito importante, porque hoje eu contrato pessoas pela técnica e dispenso. Pelo comportamento. Soft Comportamento você não skills, muda, né? Exatamente. Porque o comportamento eu não posso mudar, isso você traz da sua casa. Você pega aquela pessoa sem experiência nenhuma, mas tem um bom comportamento, você dá Exatamente. a É. experiência pra Então, ela, exato. né? A Se ela técnica. quiser, Isso. ela pode, ela Ela pode pode. melhorar, ela É, pode. O que acontece, a gente não pode se limitar, né? Exatamente. E querer fazer algo, tem que É, querer fazer algo a exatamente. mais. Exatamente. E como a gente está falando, essa questão dos grupos de apoio, o Isso. SEMEC é um grupo forte. Exatamente. Nós temos um projeto lá, pra você ter uma ideia, que é o Clube do Livro. E chegou uma pessoa nova dessa vez, a hora que terminou, ela falou assim: nossa, como que eu gostei do grupo. Porque eu tive a seguinte sensação: não estou sozinha. Olha que forte, Exatamente. olha que forte. Não Exatamente. estou sozinha. Então, os grupos network não são só para buscar Não. essa questão de informação, desenvolvimento, que a gente procura trabalhar muito com Demais. palestras bacanas, que nem que a gente vai ter dessa vez, já 14. Uhum. Vou estar lá falando de vez, fazer o merchan aqui, viu, Isso, pessoal? fica Venham, por Fica favor. Estarei lá. Opa! Venham, vou falar sobre vendas estratégicas, ok? Mas não é só isso, é a energia que tem Exato, no grupo. E ela é falou energia. isso, sabe? E ela Exatamente. falou de maneira espontânea, olha que bacana. Então a gente precisa disso. Sim. A gente precisa de grupos, a gente precisa de conexão. E nós Exato. mulheres temos essa habilidade do afeto, né? Mais do É, que os homens, de exato. acolher, de ajudar, né? Exato. Então é isso que o SEMEC traz, essa ajuda Exato. mútua. Para Exato. quem quer começar a empreender, de repente, não sabe por onde começar. Sim. O empresário é um ser solitário, você É, tem muito que conversar. muito. Então, estamos Sim. lá. É. aquele E aí grupo. você vai perceber que a sua dor é a dor do outro. Ele já Exato. passou por É, aquilo, já tem, de exato. repente, o caminho das suas... Porque assim, sozinho você vai fazer. Exato. Mas vai ser difícil, gente. Exato. Mas em conjunto Com a um grupo gente você faz melhor. vai mais longe. Vai mais É longe. isso. Alguém Vai já mais passou Mais por aquela rápido às estrada. vezes, às vezes né? mais Às vezes mais rápido. rápido. E eu acho que você exerce muito a gratidão. Quando você está dentro de um grupo, não tem como separar a parte espiritual do quem é você. Porque é o todo, né? Porque é o Eu tô- todo. sua Então essência, você é. começa a ver o quanto eu fico grata de ver a Adri fazendo uma palestra. Vou lá, vejo a Laura fazendo um outro evento, vejo outras mulheres que estão aí prosperando. Então, assim, é aquela gratidão não só pelo que você tem, e sim porque É. todos ali naquele grupo estão recebendo. Eu participei praticamente de quase todos os cafés do ano passado, graças a Deus consegui, porque minha filha ficava meio período comigo e meio período ela ia para a escola. Então, muitos projetos eu não consegui. Tem o Encanto, que é... Sim. Conheço pessoas... Eu fui num evento Sim. onde pessoas que eu fazia parte de um outro grupo frequentaram o Encanto, acabaram criando essa amizade e hoje fazem parte de outros grupos, porque o interessante é que você vai começando a ir para lugares que você nem imaginava ir, porque as pessoas te levam. É. Então, a ideia não é você andar sozinho, é você andar bem acompanhado. E o bem, essa palavra é bem acompanhada. Bem acompanhado. Porque dentro de casa não acontece nada. Nada, Não. gente. Não acontece nada. Exatamente. Onde, que eu faço? Saia de Uhum. casa. Isso. E vou pra onde? Vai tomar um café no Gente, posto. Vai. Exatamente. Saia! Saia, olhe, Relacionamento. observe, troque, É. cumprimente as pessoas, diga bom dia. Relações humanas, Exato. né? Relacionamento interpessoal, Aplique. é isso. E os grupos que existem, SEMEC é um deles, é muito forte, é muito intenso, porque tem pessoas de segmentos variados que estão ali para te ajudar. Exatamente. Então, da minha Exatamente. área, eu não trabalho com... A pessoa pode falar, não preciso de comunicação para ser diferente. Mas, apesar que eu acredito que comunicação está em todo. Tá em Mas eu tudo. vejo uma outra lá, que é do meu segmento. Opa, Sim. eu vou me linkar com ela. E as Sim. coisas acontecem dentro de casa, Exatamente. preso.
não acontece nada. E não se fechem, né? Porque quando você vai num grupo, você tem que sair da sua casa pronto pra fazer amizade. Fica Pra no fazer cantinho, negócio. né? Fica no Você só faz cantinho, negócio com quietinho. amigos. Tô no café, né, lá, quietinho. Assim, Não é? Ai, Então, se alguém assim, chegar perto, eu saio. Se a pessoa te cumprimentou, cumprimenta a pessoa, mas cumprimenta com vontade, não assim. Não, gente, bom dia, tudo bem? Seja cara de pau, né? Seja cara de pau, como nós, assim. Então, Nossa! mas é porque isso aproxima pessoas, conecta. Demais. Então, nós tivemos uma caminhada o ano passado que foi Sim, sensacional. foi. As pessoas queriam conversar, então a gente não sabia se ficava na frente, no meio ou É, atrás da A gente caminhada. parava um pouquinho, né? Exato, aí você dava uma descansada. Mas assim, olha que legal. A gente não foi lá para fazer negócio na caminhada. Sim. A gente foi para falar sobre saúde. E os negócios são consequências. Os negócios né? são Porque o consequência. relacionamento, ele é muito mais forte. E Exatamente. muitas pessoas pensam que os negócios acontecem e, é QI, quem tá me indicando, que não sei o quê. Não é. Gente, acontece nos relacionamentos. É na confiança, né, Brin? E em situações Exatamente. mais imprevistas. Às vezes você tá ali num bate-papo, numa viagem, sentou ao lado de alguém, começou a conversa, ali que acontecem as oportunidades. Então a gente Sim. tem que ser cara de pau. Exato. Sim, porque Sorriam, empreendedorismo isso é faz importante. parte. Ou é regra de Total. relações humanas. Dentro É. das regras que eu trabalho, é a quinta regra, sorria. Tem gente que fica Sorria. um cara empurrado pensando nos problemas. Fala assim, problema, depois daqui a pouco a gente conversa. Deixa eu me Exatamente. ambientar. Exatamente. Se não conseguir sorrir, pelo menos tenta olhar para outra pessoa, que já é alguma coisa. Já Porque é às vezes uma tem gente que tem coisa. dificuldade mesmo, Tem. né? De sorrir. Mas tudo é treino, Mas treino é tenta, tudo. é. Como diz Tudo é esqueci treino, agora o nome. gente. A Priscila fala isso. Tudo é tudo. treino, treino é Verdade. tudo. Então venham treinar, venham desenvolver. Onde? Cada um no que está precisando. Sim. Exato. Só tem um caminho, o desenvolvimento pessoal. É o E único. É único. É O único. único é esse, desenvolvendo. Mas eu já sou bom. Essa é a pior frase. Sim. Mas isso eu já sei. Exato. Amigo, as coisas mudam. E se você tem dificuldade, vai ajudar a sociedade. Você perde a vergonha na hora. Opa. É Porque você vê verdade. tanta gente com necessidade de ajuda. E ajuda de todo tipo. A gente está falando de ajuda mental, ajuda Sim, espiritual, ajuda física. Perfeito. Porque quando você vê isso, você para de achar que você não pode sorrir, não é? Sim. E aí, quando chega alguém perto de você, você quer trocar com aquela pessoa a energia, você quer ver aquela pessoa olhar no olho, né? A gente está numa era que a gente fala muito pelo celular, mas isso não significa que eu não posso sentar e tomar um café com a pessoa, Claro, ou só ligar. claro. Como ontem eu tive uma pessoa que estava muito tempo afastada dos grupos, a gente achou estranho. Convidei para ir num evento, convidei para ir no outro, não via a pessoa em lugar nenhum. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa, liguei. Por quê? Às vezes o WhatsApp não resolve. Porque é mais fácil você... Exato. Ah, tá tudo bem. Mas às vezes a pessoa precisa de você, desculpa, então... mais E fácil. não fala, não, a pessoa não fala, né? Tem E a dificuldade pessoa não fala, e às vezes ela tá no meio E de um aí na furacão. voz você fala... Exato. Isso aí, também faz parte. E quando você está no grupo, você percebe que todos têm problemas. Exato. Exatamente. Aí E você é, fala, né, nossa, gente? que Todo bom, mundo tem graças a Deus eu tô problema. aqui, todo mundo tá na mesma vibe. Todo mundo, com as mulheres, a maioria, claro, não todas, mas tem filhos, acontecem as mesmas dificuldades Exatamente. com adolescente, com criança. Então, todo mundo está na mesma toada, gente. A gente não é a única. É que muitas vezes a mulher pensa que é a única na questão dos problemas pessoais Sim, que tem. exatamente. Isso não existe. Nós somos iguais. A gente não é única nos problemas. Então, os grupos, eles nos acolhem. Nos A acolhem. palavra é o Exato. acolher. Como CEMEC, fazendo parte, né, Laura? A gente tem um dos valores, o acolhimento. Exatamente. Então, é regra para nós. A gente sempre procura chegar, ser uma das primeiras a chegar. Nem sempre isso dá certo. Faz Virtude parte. das É o plano, correrias. mas às vezes o plano É, muda, gente. Muda, e tá tudo bem. Tá e tudo tá bem, tudo bem. exato. Mas a gente vai buscar, você pode observar, a gente fica rodando. Cumprimentar um, cumprimenta o outro. Exato. Porque é assim que acontece. E dessa Isso. maneira, a gente cresce nos nossos negócios e nos relacionamentos. Exatamente. Então é ter paixão, estudar, dar a cara mesmo Da cara mesmo. e estar. Estar. Movimento. Estar. E de Né? repente, eu sou mais tímida, não consigo ainda chegar nas pessoas, fazer network, aproveita os grupos menores, né? do que a gente tá no Exato. SEMEC. O encanto, O gente. encanto é maravilhoso. Tudo bem, o meio que a gente utilizou é a música, mas o propósito vai muito além do que se Sim, muito apresentar. além, muito É a além. expressividade, fortalecimento dos relacionamentos ali. Sim. Ali saem negócios porque gera uma relação de confiança. Exato. O Clube do Livro Clube do traz Livro, conhecimento, agrega demais, mas também fortalece os Sim, relacionamentos. e né? a gente sai amiga. Não, e você então, tem viu? vergonha? A gente sai amiga. Chama uma amiga pra ir com você. Hoje, Dia da Mulher, aliás, parabéns, Ai, meninas. legal, 8 de gente. março. Parabéns. Iniciamos o dia da melhor forma, né? Foi, com com o nosso certeza. beach Foi. tênis. Então, acompanhe. SEMEC em Movimento vem com tudo. Uhum. Temos aí várias ideias. Acompanhe, que vamos divulgar. Legal.
Possivelmente teremos muitos eventos aí, semanais, inclusive. Vai ser muito Movimento bom. mesmo, né? Pensar na mulher em todos os aspectos, né? Que ótimo. Acompanhe também uma novidade agora do mês de março, que é o Axo, o Boteco Axo, né? Poxa, imagina que maravilha, gente. demais. Tô lá, não é? Vamos lá. Vamos lá. Oxe. Uma cervejinha Tá gelada, bom demais, né? não é? Adoro. Com esse calor, tô lá. E assim que Calor, sair o link frio, de tô lá. inscrição, garanta a sua vaga, porque vai ter fila, esse boteco vai ser maravilha, disputado, né? É maravilha. muito vagas- rápido que se esgota. Isso. E esse tanto para homem quanto para mulher, né? Opa, Lembrando o misto. boteco. Dá pra levar o Legal. marido, pegar um Vale Night, né? É isso aí. Opa! Trabalhamos com Vale Night. A gente aceita. Aí eu vou estar lá. Isso, e o próximo encontro do SEMEC, anotem aí, dia 14 de março, terça-feira, 7h30 da manhã. O local ainda é definido, mas já terá o link em breve para inscrição. Acompanhe no link da bio do SEMEC. E temos a honra de ter a palestrante aqui conosco, a Adriana Cruz. Tô lá, hein, Arraso. gente. Ó, dia 14, vendas estratégicas. A Adriana Cruz vai falar sobre vendas, então não percam, tá bom? Tem sido fantástico o nosso encontro e esse com certeza vai ser muito especial também. Então fica o convite. E para fechar o mês, nós temos o Café da Manhã de Negócios, dia 30. Então, Que Café da bênção. Manhã já tradicional, é uma quinta-feira, dia 30 de março. Também local a definir, não percam, não deixem de se inscrever. Bom, se vocês tiveram dúvida aqui no que a gente falou, é só entrar no site da Associação Comercial, acso.com.br, tá tudo lá, bem bonitinho, organizado. Abrir o link, também tem os grupos, né, de WhatsApp, para quem é sócio aí da associação. Tá lá, todos os informativos. Então, abrir o link, já vai lá e inscreve, porque senão você vai ficar sem vaga e não vai conseguir participar de nada. Sigam Não nossas pode. redes sociais, SEMEC É, Sorocaba, é. no Instagram. E a AC Sorocaba também. Isso mesmo. E pegando o link também que vocês falaram, né, de capacitação, importante Isso. falar da FAC, né, Faculdade do Comércio, É a ótimo. EAD. Tem vários cursos, estão abertos, ó, gestão comercial, gestão de RH, logística, comércio eletrônico, ciências contábeis é novo, comércio exterior é novo, gestão financeira também é novo e de marketing, para quem é empreendedora, acho que serve tudo, né? Opa, Tudo. completo pra Completo. caramba e muito bom, né, gente? Gente, Demais. Os Qualidade. feedbacks estão É. aparecendo. Não tem são desculpa, né, pra não excelentes. estudar. Não tem desculpa. Não tem. Não tem desculpa. Quem quer crescer, melhorar, não tem desculpa. É Exatamente. isso. É. Meninos, o Ai, papo que tá delícia. maravilhoso. Ai, não é? Vamos continuar. Posso fazer um Essa é a convite? bruxa que vai encerrar. Posso fazer um convite Pode, rapidinho? deve. Dia 9, a Via Lopes. Vai estar de portas abertas às 4h da tarde para receber as mulheres. Opa! Então é amanhã, né? Qual é a ideia? 4h da tarde, uma tarde da beleza dentro da loja, como diz meu esposo. A gente E a ideia é que, como a loja vai estar em operação, podem se tirar dúvidas e conhecer os processos. Olha, Maravilha. interessante. Onde Tá. fica mesmo, Via Lopes? Fica aqui no Júlio de Mesquita, na zona oeste de Sorocaba, na Américo Figueiredo 2921. Ai, que delícia. Maravilha. Isso aí. Oh, coisa Adoro. boa. Coisa Tem que fazer mesmo. boa. Já que é para fazer Aí, merchan, vocês por podem favor. olhar lá nas minhas redes sociais, Plus Capacitação. E sempre eu tenho ali dicas, orientações, tem uns grupos online, uns cursos online rolando, acontecendo. Isso aí, Laura. Maravilha. Bom, então vou falar. Por Fala. favor. @Fest Assessoria Financeira. Várias dicas sobre gestão de negócios focado bom. nas finanças. Maravilhoso. Vou falar da Mega Tempo Comunicação. A gente faz comunicação Ai, que aí para delícia. todos os tipos, Ai, viu, gente? Só perfeito. acessar lá as redes sociais, ag.megatempo. Mas, enfim, muito obrigada por esse Ai, bate-papo gratidão, maravilhoso. gratidão. Que delícia. Olha, se você, né, aqui pela TV Axo, também via podcast, no axocast.com.br, pode acessar esse e outros episódios, né, que agora a diferença é que a gente está em vídeo, né, na TV para Ai, todo que mundo. legal. É um bate-papo interessante, você vai trazer aí, vai pegar muitas dicas para aplicar no seu negócio, mas acho que o principal de tudo que a gente, que fica disso, né, é se entregar mesmo, às vezes parar, né, para participar, porque você fica na rotina do, eu preciso fazer funcionar, mas para, né, e vai sim. conversar, vai nos grupos de apoio, procura a Associação Comercial, procura o SEMEC, que de repente vai facilitar a sua vida, né, Sim, e aí sim. você Tem caminhos, acessa- né? Tem Exato, caminhos, exato. né? Exatamente. É isso, Bacana. meninas, Ai, muito delícia. obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo episódio, a Gratidão. gente fica por aqui. Tchau, tchau.